Muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Geometria dessa semana. Espero que estejam todos preparados, porque agora chegou a hora de responder a todas as dúvidas de vocês. Estou esperando a produção trazer aqui o nosso chat, para que eu possa ir acompanhando as perguntas e ver todo mundo que está ao vivo agora comigo no programa. O pessoal, já estou vendo aqui que estão perguntando sobre TASA, o pessoal querendo saber aqui sobre Taurus. Vamos lá, a gente vai falar sobre Taurus. E, por favor, coloquem aí quais são os ativos que vocês querem que o Guga analise para vocês. Antes de nós entrarmos nos ativos em si, eu queria passar rapidamente com vocês aqui pelo Ibovespa, para que a gente possa traçar o nosso cenário de base, beleza? Até porque do nosso programa Geometria da semana passada para agora, nós tivemos aquela movimentação do mercado de correção, O mercado chegou num determinado patamar, eu quero mostrar esse patamar para vocês, e aí nós tivemos a resposta da Bolsa na sexta-feira, com o payroll, mostrando aí e trazendo aquela expectativa positiva em relação à atividade, principalmente para esse segundo semestre de 2021. As apostas parecem estar altas, e como eu venho falando nas minhas redes sociais, compartilhando com vocês lá no Instagram, gugalmeida.gc, e também no meu Twitter, venho comentando ali passo a passo do mercado, o que eu estou enxergando, e os cuidados que nós temos que ter com o mercado. Beleza? Vamos lá então, deixa eu pedir para o pessoal compartilhar minha tela, para que a gente possa olhar para o Ibovespa e interpretar, antes de irmos para os ativos em si, o que está acontecendo aqui com o Ibovespa, tá bom? Deixa eu passar aqui para os 60 minutos. Vamos lá, O que aconteceu com esse mercado? Sofremos essa correção, o mercado caiu, 4,77%, caiu em duas etapas, e essas duas etapas dava para ser analisada. O que nós tivemos aqui, Primeira fase de correção do mercado, certo? Ajustar aqui, só mais um pouquinho, perfeito. Primeira fase de correção do mercado. Primeira fase de correção do nosso mercado, ela foi esta aqui, onde o preço veio até o nível de 38,2. Por que essa foi a primeira fase, Guga? Porque quando a gente olha na questão de tempo gasto, ou seja, tempo que foi gasto no mercado em cada uma das movimentações. Quando a gente olha aqui esse tempo que foi gasto aqui, nós tivemos um período onde o mercado tentou continuar a tendência que estava predominando anteriormente, porém o preço não conseguiu manter aquele movimento direcional de alta. Então a gente teve aqui a primeira etapa de queda, a etapa de pausa dessa queda, e depois nós tivemos a segunda etapa de queda. Na primeira etapa de queda, o mercado vem até os níveis de 38,2. Na segunda etapa de queda, o mercado vem até os níveis de 61,8, que é a primeira derivada do mercado. Quem está estudando a geometria comportamental, quem acompanha a geometria comportamental, sabe dessa estrutura de comportamento do mercado que eu venho já mostrando para todo mundo há um bom tempo. Então, tivemos aqui uma estrutura de correção. Me chama a atenção bastante esse comportamento que o mercado fez na sexta-feira. E hoje, por termos tido feriado lá nos Estados Unidos, nós temos feriado também, nós teremos bolsa fechada na sexta-feira aqui também, também teremos feriado e pausa na nossa bolsa aqui, só que na sexta-feira, o mercado vem ajustando essa movimentação. Então o que nós podemos criar aqui de ambiente, o que nós podemos criar aqui de cenário e gerar expectativas de alta para a nossa bolsa? Bom, minha expectativa de alta para a nossa bolsa é que na retomada do rally de alta nós podemos sim enxergar o mercado e buscar a região de 132.500 a 132.800 pontos. Então acredito que nós temos chance de buscarmos essa movimentação. E acredito que amanhã a nossa abertura ela não vai ser muito positiva na parte da manhã, e provavelmente a partir da parte da tarde, mais para o final do dia, a gente tem uma chance aí do movimento ficar direcional e quem sabe começar essa movimentação para os 132 mil pontos. Essa é a fotografia que eu tenho quando eu olho para o mercado agora. Amanhã no pre-market vou estar junto com o Felipe e com o Marco Saravalli, e aí vou também dar o meu tom para o dia de amanhã, tá bom? Mas hoje no programa Geometria é importante só para que a gente possa
analisar, monitorar aqui o mercado em conjunto. Para onde eu imagino que o Bovespa possa ter o seu pior cenário aqui de baixa? Só para nós entendermos esse pior cenário de curto prazo para essa semana. Tá? Também tivemos aqui a movimentação de alta, ok? Então, depois da movimentação de alta, a primeira etapa de correção também foi na região de 38,2. Então, imagino que nós podemos voltar aqui, 126 até 125,500. Então, imagino que o mercado, para fazer esse movimento lá para o 132, ele tenha que parar e se manter acima dessa região entre 126 e 125.500 pontos. Beleza? Esse é o meu cenário para o Ibovespa, é isso que eu estou enxergando, é isso que eu estou acreditando e é nesse cenário, nesse contexto que eu vou tomar as minhas decisões. Tá bom? Então, só para que vocês, para a gente aquecer os motores aqui do nosso programa Geometria e vocês começarem a me mandar as suas perguntas, eu quis mostrar o nosso cenário do Ibovespa. Tá joia? Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Primeiro, boa noite a todos que estão presentes aqui. Pessoal agradecendo as análises, estava falando ali sobre a questão fundamentalista, todos os pedidos ali das análises fundamentalistas, e agora eu vou para as análises técnicas com a geometria comportamental, começando aqui por Cogna. Pessoal pedindo aqui Cogna, vamos olhar Cogna. Deixa eu só ver se o chat está ao vivo. Só botando aqui. Ok. Legal. Vamos lá. O que nós podemos olhar para Cogna? O que aconteceu aqui com Cogna? Bom, minha tese para alta em Cogna continua aquela movimentação que nós tivemos aqui de baixa. Tá? Vou estudar o movimento de Cogna, movimento de alta. Nosso ponto intermediário foi aqui em 50%. Tá? Depois dessa movimentação até a região de 50%, o que nós tivemos? O mercado tentando continuar a tendência, tentou continuar a tendência em duas etapas, tá? E aí desenvolve para cima, ficando aqui na região de 70,7, que é a primeira derivada. Tá? E não conseguiu continuar. Então, na minha opinião, o que eu consigo enxergar aqui de Cogna é que o próximo movimento que nós vamos ter de alta em Cogna vai ser para buscar essa região aqui de R$ 5,15. Tá? Então, para mim, o upside que nós podemos encontrar em Cogna é para voltar nessa região de R$ 5,15. Tá bom? Não mais do que isso num primeiro momento. Num segundo momento, o que eu enxergo, tá, é a possibilidade de ir a 7,30. Não estou falando de Cogna a R$10, R$9, nem algo muito distante do que está agora. Tá? Meu cenário, meu contexto, o que eu consigo enxergar é exatamente o que eu estou mostrando aqui para vocês. Dá para se tirar um bom proveito dessa situação? Com certeza sim. Se tu for olhar para aquela região ali de R$ 5,15, nós estamos falando aqui mais ou menos de uma capacidade de upside aqui em torno de 18%. Tá? Por enquanto, por hora, está marcando para baixo, né? O movimento aqui direcional de Cogna está apontando para baixo. Deixa eu abrir um outro layout aqui, onde eu vou colocar um outro indicador, só porque que eu utilizo, né, como um rastreador de tendência. Tá? Então eu utilizo aqui para as minhas escolhas intradiárias esse indicador aqui chamado High Low. Tá? E eu utilizo ele com uma configuração de 8 períodos. Então eu pego a média das máximas e a média das mínimas de 8 períodos. Tá bom? E ele está me apontando para baixo. Então, por hora, mesmo que eu consiga enxergar a possibilidade de ir para 5,15, tá? Desde o dia, só para a gente entender, 25 de junho, ele vem já apontando para baixo. Então, desde o dia 25 de junho, eu falo o seguinte, olha, não faz sentido estar posicionado em Cogna por enquanto. Tá? O que eu vou esperar? Vou esperar que esse indicador, que é o indicador para que eu possa surfar tendências, ele me aponte novamente para cima. Isso faz com que eu consiga eliminar, né, o impacto dos meus vieses.
Se eu for disciplinado, eu vou eliminar o impacto dos meus viés, ou seja, não quer dizer que os meus vieses não vão estar presentes, né? Mas eu elimino, né? Eu tento eliminar o impacto deles, não é suavizar, né? Eu quero que eles não façam com que eu atue de forma ineficiente no meu processo de tomada de decisões, beleza? Tá ok? Então, minha visão aqui para a Cogna é exatamente essa. Legal? Vamos lá, dando sequência. Multiplan. Também está apontando para baixo, olhando aqui para a questão do meu indicador. Tá? O que nós tínhamos de possibilidade de alta? Né? Acho que Multiplan tem aqui uma grande aposta, né? Principalmente na retomada da economia, né? A retomada das atividades. Tá? Então, eu vejo aqui em São Paulo, né, o fluxo de pessoas transitando cada vez maior. Tá? Eu consigo sentir aqui na capital que, de fato, né, essa retomada, essa reabertura, ela está acontecendo. As pessoas estão indo para a rua, as pessoas estão se movimentando e assim por diante. Certo? Com o setor de shoppings não vai ser diferente. O que eu enxergo aqui em Multiplan, né, que está tendo dificuldade de destravar valor e se manter? Com certeza, né? Acho que foi mais impactado por essa questão de inflação, né, no curto prazo. Então, estava numa movimentação ascendente, foi fazer uma estrutura de correção apenas. Por que eu estou dizendo que foi fazer uma estrutura de correção apenas? Porque a gente consegue enxergar aqui o nível que ele encontrou, tá? Que ele chegou. Eu esperava que pudesse chegar num nível um pouquinho mais alto. Eu estava esperando que essa alta aqui pudesse chegar em 29,30. A máxima que nós vimos Multiplan chegar, ela foi uma máxima de, só para mostrar para vocês, a máxima foi de 28,40, ficou ainda quase que R$1 abaixo do que eu tinha de expectativa. Tá? E aí sofreu novamente a correção, que vai gerar uma nova janela de oportunidade. Por hora, gente, tá sofrendo esse processo de ajuste, esse processo de correção. Até onde eu imagino que podemos ver, né, Multiplan chegar? Olha, ela fez uma estrutura de preço que a gente chama de ABCD estendido, né? O mercado, ele, como se ele estivesse corrigindo, subindo já, tá? Então, me chama a atenção, certo? Porque nós estamos aqui nessa região de 100%, e aí acaba sendo um bom, esse ajuste, né, e esse nível que está agora, acaba sendo uma boa janela de oportunidade, caso nos dê algum gatilho operacional. Tá? Então, voltando a fazer a minha medição da amplitude de queda que nós tivemos ali na janela do Covid Crash, tá? Entendendo ainda que nós estamos aqui com o nosso ponto intermediário em 61,8, entendendo que essa região aqui de 78,6 foi satisfeita, a estratégia para tomar posição em Multiplan agora, em 23, nesse nível que voltou para a região de 23,40, né? No momento que der acionar o gatilho operacional, olhar para esse nível de 32. Então o upside que tu tem aí é bem interessante, certo? Se a gente for olhar para o preço atual, nós temos aqui mais ou menos 35% de upside. Tá? Então é algo interessante, é algo que não dá para desprezar. Eu que gosto de buscar 30% ao ano de rentabilidade, tá? Entendendo que a gente está entrando no segundo semestre. O meu segundo semestre vai ser responsável por 15%. Se eu tiver que fazer 15%, colocando, né, a oportunidade de Multiplan dentro do meu portfólio, poxa, eu consigo ter uma exposição muito baixa do capital, né, e havendo esse movimento, eu posso, né, bater a minha meta, né, utilizando com certeza esse potencial movimento aqui que eu tenho de Multiplan. Tá? Então eu acabo tendo um baixo risco e um retorno que me satisfaz para as minhas necessidades. Tá bom? Só pensando assim de maneira estratégica, né, olhando assim para o tamanho do movimento e as minhas necessidades de oscilações do mercado. Tá joia? Beleza? Pessoal, mandem aí suas perguntas que eu vou estar respondendo aqui para vocês. Tá joia? Compartilhem, deem seus likes, chame a galera, porque o Guga está ao vivo aqui respondendo todas as dúvidas de vocês. Olhando para MYPK e Yosh Maxion, hoje acelerou a movimentação, e bem. Quando nós estudamos
toda a tese, né, baseada em cima da movimentação de baixa que nós tivemos em OSP Maxion, querendo ou não, né, foi o final de um ciclo de correção que iniciou lá no primeiro semestre de 2018. Então, vem desde o primeiro semestre de 2018 nesse processo de correção que, né, terminou com a movimentação que a gente teve no Covid Crash. Então, se a gente para pensar, o ponto intermediário de OSP Maxion, ele aconteceu, né, quando a gente olha aqui para o ciclo, para o W, o ponto intermediário, ele aconteceu aqui em 61,8, naquele nível de 16,35, ok? Tivemos duas etapas de queda, tentando continuar a tendência que estava predominante anteriormente, e aí acelera, né? Ele destrava o preço e o preço começa a correr e andar muito forte para cima. Aonde chegou e aonde eu imagino que vai ser a primeira região de resistência de OSP Maxion? Aqui na região de 19,30. Tá? Então eu imagino que desses 17,40 tende a continuar muito acelerado até 19,30, podendo chegar a 21,30. Tá? Então essa aqui para mim é a região onde nós vamos encontrar a resistência para esse movimento que começou, né, de aceleração em OSP Maxion. Tá bom? Superando essa região, bom, aí eu acredito que vai ter o grande movimento de fato, tá? E aí esse grande movimento é para ir buscar a região lá de R$ 44,00, R$ 44,30. Tá? Então esse é o cenário que eu consigo enxergar em OSP Maxion. Dentro deste contexto, para mim faz total sentido criar as estratégias e negociar. Tá legal? Esse é o contexto, essa é a fotografia que eu consigo enxergar e é isso que eu sugiro que vocês façam, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Próximo ativo que o pessoal está pedindo, Neogrid. Ó, começou a andar, finalmente, né? Tava travada a movimentação de Neogrid. Acho que o pessoal costumava me perguntar quase que toda semana aqui no programa Geometria. Não sei se foi todas as semanas que eu consegui responder, mas é de se esperar que o preço ele comece a acelerar. Por que eu imagino que o preço possa começar a acelerar? Nós tivemos aqui um ciclo que se encerrou, aqui nesse nível de 70,7%. Tá? Então a gente teve aqui primeira etapa de queda. Ok, primeira etapa de queda. Mercado corrige. E aí nós temos a segunda etapa de queda lá em 70,7. Tá? Então o meu ciclo, meu M, ele está desenhado aqui. Tá? O que nós podemos esperar para alta agora? Bom, eu vou traçar já um cenário assim maravilhoso, né? Um cenário ótimo. Qual seria o cenário ótimo? Olha, o cenário ótimo seria correr primeiro para R$ 10,80 e aí depois, né, quem sabe, para R$ 16,20. Certo? Então tem um upside aí relativamente alto para a Neogrid. Tá? Quando eu olho aqui para o meu gatilho operacional, quando é que ele deu o gatilho operacional de fato? Tá? Ele inverteu aqui, neste dia. Então, neste dia aqui, que foi na quinta-feira da semana passada, no dia 1º de julho, Neogrid deu o gatilho no seu fechamento, que foi no nível de preço de R$ 6,11. Na sexta-feira, tá? A abertura foi a R$ 6,20 e a mínima foi R$ 6,07. Ou seja, deu oportunidade, né, para quem quis entrar na operação, poder tomar posição e surfar até R$ 10,90, R$ 10,80, que é o objetivo que eu enxergo. Será que pode dar alguma janela de oportunidade? Com certeza, principalmente quando a gente olha para os 60 minutos aqui. Tá? Em algum momento, a gente vai ver o mercado ele parar essa tendência que, né, se teve de início aí na quinta-feira passada, e o mercado vai fazer um ajuste nos preços. Não tem como saber ainda exatamente aonde será esse ajuste. Tá? Não tem como saber com precisão ainda. Tá? Mas eu me arrisco a dizer que o preço pode voltar sim ali naquele nível de R$ 6,60. Tá? Eu acho que terei um pouco mais de referência ao longo da semana
Quem quiser me mandar algum e-mail, pode me mandar para guga@gugalmeida.com.br, que eu posso responder. Quem quiser entrar, né, mandar um direct via Instagram, gugalmeida.gc, pode me mandar também. E aí a gente vai interagindo, vai conversando, né, se por um acaso você estiver acompanhando ou negociando, né, o grid, que eu vou estar ali, né, na medida do possível, respondendo para vocês o mais rápido que eu conseguir. Tá legal? Beleza? Mas o que eu estou enxergando aqui, Rafael, é exatamente esse movimento aqui para a NeoGrid, tá bom? Legal? O Everett está perguntando ali sobre Taurus, né, pedindo para que eu possa olhar sobre TASA 4. Galera, direto, né? A turma da Sara Invest é fanzaça de Taurus, certo? Taurus andou forte novamente. Eu confesso que estava gostando do momento de Taurus novamente, tinha fechado, né, todo esse ciclo de correção, ou seja, nós tivemos aqui primeira etapa de correção, segunda etapa de correção, tá? Obviamente que o upside agora ele não é tão violento como os upsides anteriores que nós tivemos em Taurus, tá? Então, o que eu consigo enxergar aqui, esse rally, eu tenho aqui os meus objetivos, né? 29,90, 32,50 e depois 37,30, tá? Esses são os meus upsides que eu consigo enxergar aqui para Taurus, tá? Então, também, nada como tu enxergar todo um ciclo fechado. Então, aqui eu tenho todo esse ciclo de Taurus, né, encerrado em 2 etapas, certo? E nada como tu ter também um referencial para tomar gatilho nas operações, né? Para vocês terem uma ideia, o meu gatilho operacional ele aconteceu aqui, ó, no fechamento, em R$ 23,20. Então, quando o Taurus fechou a R$ 23,20, no dia 29 de junho, teve um gatilho operacional com o objetivo para ir em 29,80. Então, o upside que se tinha na operação era de 29%. Tá? Então, esse é o movimento. Aqui está o referencial do stop. Tá? Obviamente que cada dia esse stop vai acompanhando, né, um novo nível de preço que a companhia vai estar alcançando, e vocês têm que, né, aprender a surfar as tendências e ficar de fora quando o mercado entrar numa tendência para correção dos preços, que isso acontece e acontece bastante. Tá bom? Bastante mesmo. E aí, quando o mercado fica lateralizado, você, né, pelo menos ganha, né, naquela questão de, poxa, deixa eu voltar a ter liquidez para que eu possa raciocinar melhor caso surja algum evento inesperado, e eventos inesperados acontecem de forma mais comum do que a gente imagina, principalmente na Bolsa de Valores, tá bom? Porque tem muitas possibilidades de acontecer eventos inesperados. Tá legal? Vamos lá, dando sequência aqui. 18 horas e 26 minutos agora, hein? Quero ver mais likes, quero ver o convite para a turma toda. Vamos lá, eu quero mais pessoas aqui interagindo com o Guga no programa Geometria e mais perguntas, tá? Vamos lá, Vinícius Almeida pedindo CCRO. Vamos olhar aqui CCRO. O que está acontecendo aqui, Vinícius? Olha que interessante, cara. Entender aqui essa movimentação de alta que está acontecendo agora, tá? E o nível que nós estamos na movimentação de alta. Eu estava com um pouquinho de dúvida, né, se estava ainda no nível saudável ou não, mas me parece que nós estamos no nível saudável sim. A CCRO, eu estava mais preocupado aqui quando ela estava abaixo de 13,45 por ali. Tá? Então ela conseguiu superar e ficou bastante dias mesmo, bastantes dias, né, acima desse nível de 13,45. Então o que eu estou imaginando agora? Tá? Vou interpretar um pouco mais do movimento como um todo do mercado. O que nós tivemos aqui atrás? Tivemos o fechamento de ABCD aqui atrás. Tá? Então o mercado ele teve aqui todo um ciclo encerrado. Tivemos um avanço muito forte do mercado, marcando uma situação de ponto B. Tivemos aqui a marcação de ponto C. Então, aqui está todo o meu contexto para
interpretação do meu ciclo. Vinícius, o que nós podemos fazer com o CCRO? Olha, toda vez que ela der gatilho e se mantiver, né, acima do gatilho, ou seja, se mantiver com um high-low positivo, é sinal de que existe uma chance muito grande dessa tendência se desenvolver até essa região de preço de R$19,45. Tá? Então, toda vez que estiver por cima, nós temos uma possibilidade de estarmos comprados. Por hora, né, hoje, apesar de ter tido uma alta bem significativa, está mostrando aqui qual foi a alta de hoje. Até que não foi bem significativa, não. Foi 1,64, não foi tão grande assim. Ela estava mais travada. Só visualmente parecia ter sido maior do que ela foi. Tá? Mas ainda não deu o gatilho operacional. Está muito próximo para dar esse gatilho operacional. O que eu te sugiro? Toma posição, objetivo em 19,45. Por que é importante olhar o objetivo? Tá? Em ter esses pontos de referência. Por que é importante isso? É importante para você definir a quantidade que você vai alocar de capital na empresa. Tá? Eu não acredito naquele movimento de diversificar por volumes financeiros, tipo, coloca X% num ativo, X% no outro ativo, né? Ou 10% da tua carteira em cada um dos ativos, ou 5% num, 10% no outro. Eu não acredito nisso. Toda a minha análise e toda a minha exposição do capital, ela é focada em cima do quanto você quer gerar de dinheiro caso a sua tese esteja certa. Então, se a tua tese estiver correta, você vai ganhar um volume financeiro que você estipulou que vai estar alinhado com a sua meta de crescimento ao longo do ano. Tá? Por quê? Porque eu utilizo a Bolsa de Valores como um instrumento, tá? E eu trabalho em cima da Bolsa de Valores para atingir os meus objetivos, para atingir, né, o meu crescimento da minha conta. Eu acredito que todos vocês tenham que desenvolver essa inteligência financeira. É fundamental que se desenvolva essa inteligência financeira, senão fica muito aleatório, e quando se tem uma aleatoriedade muito grande que tu não consegue tangibilizar, tu não consegue surfar as tendências. Tá? A gente não consegue, por quê? Porque a gente é impactado de fato pelos nossos vieses e a gente não consegue digerir bem as nossas emoções. As emoções, elas vão ocupar o espaço nessa falha de consciência que a gente vai ter durante o processo. Tá? É simples, na verdade. Tá? Então, preciso entender. Guga, quero fazer 5% da minha carteira, quero criar um impacto de 5% na minha carteira, caso venha acertar esse movimento. Quantas ações eu tenho que comprar? Bom, a gente vai fazer uma conta muito simples, né? Deixa eu pegar aqui a calculadora. Não sei se vocês conseguem enxergar aí a calculadora, mas imagina o seguinte, CCRO está 13,65, tu imagina que vai a 19,45. Quanto a gente tem aqui de movimento? Então, 19,45 menos 13,65. Nós temos R$ 5,80 de upside. E aí vamos imaginar que você tem uma conta de investimento em ações de R$100 mil. Tá? Então, imagina que você tenha R$100 mil e você queira fazer 5%, então vezes 5%. Isso vai dar R$5 mil. E eu vou dividir, então, esses R$5 mil por R$ 5,80. Eu tenho que comprar 860 ações. 860 ações vezes R$ 13,65, eu tenho que alocar R$ 11.767. Ou seja, eu vou alocar nessa empresa 11%, 12% da minha carteira, para que, havendo a movimentação, eu consiga, de fato, impactar a minha conta na intensidade que eu estava querendo. Tá? Então é muito importante que a gente consiga, né, entender, tangibilizar, né, o impacto que o resultado do meu investimento vai gerar na minha conta ao longo do tempo. Por quê? Porque nós somos seres humanos e sempre estaremos fazendo aquela continha sobre o nosso trade-off. Quanto eu estou abrindo de mão de usar o meu dinheiro agora no curto prazo para ter um benefício de médio e longo prazo. Eu preciso entender isso. Tá? Senão a gente não vai conseguir surfar essa jornada. Foi somente quando eu percebi isso, né, e aceitei isso de fato, aí eu consegui, né, gerar resultados muito mais consistentes na minha vida como investidor. Tá? Somente assim que eu consegui perceber que de fato eu era um investidor e não mais um apostador ou um sonhador, né, ou um falador de mercado. Tá bom?
Vamos lá, dando sequência aqui. Então olhamos aqui para a CCRO. Rui das Neves está falando que o Guga está sóbrio, que bom. Estou até emagrecendo, estou mais saudável, Rui das Neves, estou mais saudável. Nani Batirola, boa noite, boa noite. Se a gente pode olhar Rent 3, podemos olhar Rent 3 sim, localiza. O que eu estou vendo aqui em localiza, né? Tivemos toda a movimentação de alta em localiza. Ela não conseguiu chegar nos patamares de preço que eu de fato estava esperando que pudesse chegar durante o rally de alta. Tá? Deixa eu entender melhor aqui. Bom, o que nós tivemos aqui de movimento intermediário? Tivemos aqui na região de, na verdade, 50%. Tá? Então, eu imagino que de fato possa chegar lá em 104,50, tá? Eu acredito mesmo que possa chegar lá. E o meu pior cenário, que eu ficaria um pouco preocupado, seria se ela voltasse abaixo de 50. Aí eu me preocuparia, tá? Por hora, o que eu enxergo aqui que Localiza está fazendo, ela está ganhando força para continuar a sua tendência. Tivemos aqui as 2 etapas de correção, volta a fazer, né, um ponto intermediário para ganhar força e voltar a subir. Tá? O legal é que o upside é bem alto. Tá? Existe, de certa forma, uma sincronicidade. Olha só que interessante. O que é essa sincronicidade? Né? Existe um nível do meu cenário maior, ele combina, né, ele conversa com o nível do meu cenário menor. Tá? Então, quando eu traço aqui todo o meu W, né, e faço a minha projeção em relação ao W maior, que ele me joga lá em 105, quando eu estudo aqui meu W menor, ele também me joga o último nível lá para a região do 105. Mas meu primeiro nível, R$ 82,20. Segundo, R$ 90,80. Terceiro, 105. Tá? Então, existem etapas. Tá? Existem etapas a serem atingidas. Tá? Para destravar valor mesmo aqui de curto prazo, o grande divisor de águas vai ser aqui, ó, superar, até marquei na linha aqui e por acaso foi exatamente as máximas que nós tivemos agora ali no mês de junho, né? Iniciozinho de junho ali. Tá? Eu acredito que quando ela superar novamente a região de R$ 68,00 agora, vai acelerar e vai acelerar muito forte. Tá? Então também vale a pena acionar o high-low, ficar acompanhando os gatilhos das tendências e agora como tu sabe aonde tu tem as projeções, pô, tu sabe exatamente né, tu sabe a continha que tem que ser feita e aí se tu fizer a continha tu vai ter o benefício e o investimento ele vai estar muito mais na tua mão, né? A tomada de decisão do investimento vai estar muito mais na tua mão. Existem todos os fundamentos, retomada da atividade, tudo que está por trás, né, que o mercado está querendo olhar e está querendo ter de resposta, tudo isso aí existe muito bem. Né, e está sendo muito bem mensurado pelos analistas. Mas o time do mercado, o fluxo do mercado, né, o movimento do mercado, bom, tendo essas ferramentas aqui você consegue, né, surfar e traçar os cenários, né, e alinhar os cenários com as suas expectativas. Tá legal? Vamos lá, continuando aqui. Via Varejo, gosto do time de Via Varejo, para mim tende a seguir essa tendência, tá? Eu estou acreditando que vá 17,70, depois de 17,70, 21,78, tá? Para mim está no movimento direcional de alta, enfim, temos aí toda essa questão, inflação que está pegando, tá? Ok, mas a gente tem todo esse movimento de retomada das atividades e de certa forma, né, isso vai impactar as bolsas de forma positivamente, porque bolsa é expectativa. Tá? Então, estou acompanhando, estou acreditando aí. Atingiu meu fechamento da primeira estrutura, tá? Essa região de 15,50, Via Varejo fechou uma primeira estrutura de comportamento dos preços para mim. Tá? Vem corrigindo de lado, tá? E eu imagino sim 17,70 e depois 21,70. Tá? Eu continuo otimista aí com Via Varejo,
desde ali do mês de maio, tá? Eu comecei a ficar bem otimista em Via Varejo, porque para mim tinha fechado todo o ciclo de correção, já tinha uma situação que mostrava que o fundo estava feito e que a partir de então fazia sentido estar posicionado. Também vai estar posicionado se o high low estiver mostrando que está em tendência de alta. Se o high low mostrar que a tendência inverteu, você zera a posição, inverteu novamente, você toma posição novamente, sempre ajustando, né, a sua quantidade de ações para o alvo que está sendo marcado aqui na tela. Tá joia? Randon. Pedido do Nelson. O que nós temos aqui em Randon, Nelson? Eu sinto que Randon ainda não está totalmente pronta, tá? Eu acho que a gente vai ver ainda um pouquinho de... Vamos lá, o mercado ainda vai ficar trabalhando um pouco mais tempo, tá? Antes de fato entrar a tendência. Tá? As coisas ainda não estão bem claras. Ela perdeu o time de alta aqui em maio, na metade de maio, e depois que perdeu esse time de alta, né, ela entrou aqui num processo de correção novamente. Tá? Então... precisamos terminar essa correção em Randon para vermos o rally de fato, né, acontecer. Aonde eu gostaria que ela voltasse? Tá? 12,75 até 11,30. Tá? Vou ficar acompanhando, vou ficar monitorando para ver se o preço do ativo consegue se manter nessa situação, nessas condições, tá? Porque o meu cenário de alta, ele é para ver Randon chegar aqui, ó, em 19,90, certo? O meu cenário de alta é para poder ver Randon a 19,90. Então, se for pensar, né, em questão de assimetria, ela já tem uma assimetria positiva. Mas em questão de time e o comportamento do preço, perdeu uma janela, né, o mercado, alguma coisa aconteceu, fluxo começa, né, a diminuir, e aí vamos ver como é que vai equalizar, né, esse movimento do mercado agora nos próximos pregões. Eu gostaria de olhar Randon daqui umas 2 semanas novamente. Tá? Eu acho que daqui 2 semanas a gente vai ter aí mais claro o que de fato dá para esperar de Randon. Tá bom? Cash 3. Ó. Eu tenho um pouquinho de receio, tá? Mas eu consigo ver que as 3 aqui buscar 61,50 por aí. Eu já consigo olhar o ABCD, tá? Eu não consigo mais, eu não consigo olhar o ciclo em si, tá? Eu só consigo medir aqui o tamanho, a amplitude da tendência, tá? Então, puxa, numa situação de exagero, tá? Vamos imaginar que o setor tech, né, se acelera e acelera muito forte, tá? 61,50 a quem sabe R$80, tá? Quem sabe R$80. Tudo pode, certo? Mas eu não consigo enxergar o ciclo todo. Tenho um pouco de dificuldade de enxergar o ciclo aqui em cash, tá? E aí isso me leva um alerta, né? Obviamente que como a amplitude do movimento é maior, tá? Acaba que a exposição financeira ela é reduzida, né? Pô, se tu for pensar aqui que se tu botar como projeção para ir para 82, tem 55% de upside. Né? Então, pô, quanto tu vai expor de capital de fato em cash, né? Então, quando tu vai olhar a relação de risco-retorno, pô, fica show de bola. Quando tu olha também para a questão do high-low, né, como ela não está acelerando muito forte, está muito próxima também do high-low, então também o stop ele fica curto. Então, estrategicamente, tu consegue, né, equalizar bem a conta. Tá? Então, enfim, né, colocar sempre a estratégia, toda vez que tiver comprado, entra, ajusta a quantidade, busca seus objetivos e assim por diante. Tá legal?
Vamos lá, gente, dando sequência aqui. Olhar Azul. E Maxion já foi, gente. Foi uma das primeiras, tá? Azul, pessoal, a tese da retomada estava compradaço, certo? Compradaço mesmo na tese da retomada. Eu acho que, enfim, vai continuar a movimentação, tá? Eu estava num primeiro momento esperando que pudéssemos chegar aqui na estrutura de expansão, tá? Me preocupa o fato, esse fato aqui, ó, só para vocês entenderem. Tu vai ver Azul. Azul cai, tá? Não consegue continuar a tendência, aumenta a volatilidade de Azul, tá? A queda não foi pequena aqui, tá? Nós tivemos aqui uma queda de 24%, quase 25%, certo? Depois, ela muito rapidamente, ela responde positivamente, sobe 25%, tá? E aí, depois ela entra em tendência, né, porque ela sobe 25%, cai depois 18%, ou seja, dá para ver que tem muita volatilidade no processo, né, e aí depois ela entra em tendência e vai lá exatamente para 127. Quando tu olha aonde ela subiu aqui depois da queda, nesse ponto aqui, está sendo bem específico nesse ponto aqui, ó, tu vê que ela chegou aqui na região de 78,6. E aí esse movimento final ficou em 27. Me preocupa muito que isso possa ser uma estrutura de final de ciclo, tá? Me preocupa muito. Uma estrutura de final de ciclo que aceleraria uma correção de curto prazo um pouco mais forte, tá? Esse é o único porém aqui do momento para Azul, tá? Senão o que eu acredito, né, é para ir buscar ali os R$54. Então tu tem aqui, tá, querendo ou não, né, um ambiente onde ela está apontando para baixo, né? Quando eu vejo aqui a minha tendência, ela está apontando para baixo. Então tem um ponto de referência para ir para 54, tá? Tá um pouco assim, vamos assim, delicado esse momento, esse time? Sim. Tem que ser disciplinado? Tem. A relação de risco-retorno tá ótima? Não, tá? Tem que ser disciplinado, beleza? Por causa do contexto do momento, porque pode sofrer uma correção um pouquinho mais intensa. Mas no médio e longo prazo, cara, eu enxergo um horizonte muito bacana para Azul, tá? Eu enxergo um horizonte muito bacana para Azul, já falei isso no Trading Insights de domingo, tá? Não nesse domingo, mas num outro domingo, onde eu consigo enxergar que tem uma possibilidade de subir 150%, né, quando de fato, né, a gente tiver aí com as atividades, né, todas elas retomadas, todo mundo vacinado, se movimentando e assim por diante, tá bom? Beleza? Pessoal, esse foi o nosso programa Geometria do dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem seus likes, compartilhem com seus amigos e segunda-feira que vem, às 18 horas, estarei aqui novamente com vocês. Lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, estarei junto com o Felipe e com o Marco Seravalli fazendo o pre-market e logo depois, Paula e toda a equipe da BMC News estará trazendo todas as melhores notícias para vocês, com o mercado aberto. Desejo a todos um ótimo descanso e até mais.